Então, boa noite. Mais uma reunião do Espiritismo Fraterno. Hoje nós vamos iniciar com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ler os itens 1, 2 e 3. Quem quiser acompanhar a leitura, capítulo 4, itens 1, 2 e 3. Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizes que eu sou? Eles lhes responderam: Alguns dizem que sois João Batista. Outros, e vós outros, quem direis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17, Marcos capítulo 8, versículos 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é esse de quem ouvi falar tão grandes coisas? Ele tinha vontade de vê-lo. Marcos capítulo 6, versículos 14 e 15. Lucas capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Mateus capítulo 17, versículos de 10 a 13, Marcos capítulo 9, versículos 11, 12 e 13. Semana que vem nós vamos entrar em ressurreição e reencarnação, mas essas três passagens importantes da Bíblia, segundo a doutrina espírita, é uma das passagens que provam a reencarnação já desde a Bíblia, né? Provas da reencarnação por palavras do próprio Jesus. Acredito que aqui muitos já tenham estudado, já tenham consciência, né, que João Batista é uma das encarnações de Elias. Só que naquela época não tinha o termo reencarnação, se falava de ressurreição. Os judeus acreditavam já na ressurreição da carne, acreditavam que a pessoa ressurgia voltava, mas a mesma carne. Então já tinha uma certa noção, né, da reencarnação, mas ainda não completa. João Batista depois veio diversas encarnações, com o tempo eu posso contar, né, algumas histórias, a literatura espírita já fala muito sobre isso, mas vamos nos concentrar de que Elias é uma das encarnações de João Batista. Elias foi um profeta que veio lá atrás, porque já havia as promessas, né, dizendo: Cristo vem para o planeta, Cristo virá ao planeta, vamos ter um Messias, vamos ter um Salvador. E como Elias, muitos outros profetas falavam, né? Por fim, João Batista ele vem, né, como familiar de Jesus, mas anos antes ele já vem fazendo o trabalho, fazendo o batismo das águas, preparando as pessoas para a chegada de Cristo no momento oportuno. Só que Jesus, né, como um ser mais inteligente, mais perfeito que esteve diante de nós, ele já sabia, como ele fala aqui, que o Filho do Homem, como é que ele coloca aqui? É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Por quê? Porque muitos não acreditaram em Elias, muitos duvidaram de João Batista e ele tinha consciência do que ele ia passar. Jesus sabia do quanto ia ser mal compreendido, porque tudo o que aconteceu com Jesus, além de ser a ignorância humana, foi por puro medo.
os governantes, Herodes, todos aqueles, os fariseus que foram contra Jesus, eles tinham, na verdade, medo dele. Falavam, que homem é esse que faz grandes coisas? Que homem é esse que ressuscita mortos, que faz cegos enxergarem, paraplégicos, tetraplégicos voltarem a caminhar, que cura, que faz a água se transformar em vinho? Que homem é esse? Então isso, imagina, né, há mais de 2000 anos atrás, isso causava espanto, principalmente aos poderosos, aqueles que acreditavam que detinham poder sobre a sociedade. Os romanos extremamente vivendo, né, às custas dos impostos, né, que aquilo, naquela época, né, não por mera coincidência, né, já existia impostos abusivos, as pessoas mal tinham que comer, ainda tinham que dar aquilo pouco que elas tinham, né, uma mera coincidência, né, com os tempos atuais, né, não vamos fazer nenhuma relação, mas então vir um ser que não tinha, que só amava, que não pedia nada em troca, que pregava a lei de amor, o evangelho de amor, isso causou espanto e deu por fim o que aconteceu. Mas Cristo, ele foi preparado para vir, ele sabia da missão que ele tinha e ele, desde então, ele sempre perdoou a gente, sempre perdoou a nossa falha, né, como humano, nosso medo, nosso egoísmo, nossa vaidade, que foi o que resultou no triste fim que ele teve aqui diante de nós. Esse capítulo, ele inicia com essas passagens, porque essas passagens são provas da reencarnação já falada em Bíblia, quando ele fala que Elias vem primeiro para depois vir João Batista, ele fala, o mesmo Espírito vai vir como Elias, mais para frente ele vem preparar a vinda do Filho do Homem, que era Cristo, como João Batista. Nas próximas semanas nós vamos continuar estudando mais aprofundadamente, até para eu não adentrar muito nisso, mas é por isso que o Evangelho ele é muito sensato. Ele coloca já essas 3 passagens, né? Existem outras também, né? Se a gente for pesquisar no Google, existem inúmeras passagens, mas essas, como são muito conhecidas, né, que a gente só procurar na Bíblia, a gente localiza essas passagens, então elas são provas da reencarnação que Jesus já queria deixar claro que existe, né, para a humanidade, que mais na frente, né, com o Consolador, com Allan Kardec, né, tendo essa responsabilidade assumido brilhantemente a codificação espírita, junto com a equipe do Espírito de Verdade, pôde nos elucidar melhor. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem dúvida? Estão todos bem? Tá, então a gente continua melhor na semana que vem, perdão, nós vamos estudar ressurreição e reencarnação. Eu devo ler os itens 4 e 5, quem quiser dar uma lida antes, uma estudada antes, tá? É sempre bom. Não sei quem chegou depois, só avisando que a professora Tereza teve um probleminha pessoal, tá tudo bem. No final da nossa reunião, nós vamos fazer vibrações por ela, para algumas pessoas que pediram também. Nosso encontro na semana passada foi um sucesso, surgiu 5 voluntários, mais pessoas que quiseram entrar nos grupos. A gente vê que tem gente que entra, que sai, mas aumentou o interesse, né, de pessoas querendo estudar. E isso é lindo, gente, porque eu sei que os tempos são difíceis, a energia está pesada, as pessoas estão muito se degladiando entre si, a gente está com essa incerteza de pandemia, lockdown, fechadão, abredown, que eu brinco, né, se vai sair essa vacina, se não vai sair, mas em meio a tudo isso, a luz sempre prevalece, e foi lindo ver pessoas se voluntariando, querendo trabalhar. Isso é maravilhoso, porque a gente está precisando, né? E quando a gente se voluntaria, a gente ajuda o próximo, a gente ajuda primeiro a gente ajuda a se curar. E quanto melhor nós estivermos, mais nós vamos poder fazer pelo próximo. É infinita as possibilidades e as curas que a gente tem quando a gente se propõe a ajudar o outro, né?
a gente passa a olhar a nossa vida com outro olhar, a gente passa a ser mais grato com a vida. Não estou dizendo que a gente ignora os nossos problemas, não. Mas a gente tem um outro olhar. Isso só quem vive sabe, né? É difícil expressar em palavras. Então, parabéns para as pessoas que se voluntariaram, né? Aos que já trabalham com isso. E é isso, né? Só fazendo esse agradecimento, esse feedback, porque eu fiquei muito feliz, né? Com a procura, com a vontade de trabalhar em prol do próximo. Isso é lindo, 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 lindo. Então, hoje nós vamos estudar os caracteres da perfeição moral, que... Deixa eu ver rapidinho aqui, gente. Isso. Os caracteres da perfeição moral. Porque a gente está em meio, né, a um momento muito complicado, muito sensível. E se a gente não orar e vigiar, e se a gente não se observar, a gente acaba falhando, né? Eu falo isso mais para mim do que para vocês. Né? A gente está vendo que as pessoas estão divergindo de opinião, a gente está vendo essas mídias sociais, a TV, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse período que a gente está vivendo para que a gente se mantenha firme, né? Eu estava falando que no domingo é um dia que normalmente eu procuro estar bem conectada com a espiritualidade, é um dia que eu fico o tempo todo conectada com a espiritualidade. É aquele dia que eu leio livros, vejo as palestras que eu gosto, vou atrás do material que eu gosto de estudar, né? E a espiritualidade diz que as próximas 3 semanas, para a gente se manter firme. Toda aqui nossa segunda-feira, se vocês fazem outros estudos, mantenham os estudos, né? Se fazem o evangelho, façam o evangelho no dia, no horário que vocês já estão. Vamos nos manter firmes, porque o que acontece? A energia do planeta, ela tá muito densa. Está tendo muitas incertezas, né? É a nível mundial. Existem nações que estão fechando tudo, outras que estão flexibilizando, outras que já começaram a vacinar, outras que não. Nós aqui no Brasil estamos vendo, parece que amanhã nós temos, né, a resposta do Coronavac produzido pelo Butantan, né, ver se realmente tem essa eficácia. Então, assim, então isso gera ansiedade. Então, o planeta está envolvido nessa energia de ansiedade. E nós somos humanos. Nós estamos totalmente ligados. Então, obviamente, nós acabamos sentindo, absorvendo essas energias. Né? E aí, por falha, né, às vezes, da gente, de não estar sempre vigilante, a gente acaba sucumbindo, a gente acaba discutindo com um, respondendo atravessado o outro. É a nossa jornada. Né? Mas é por isso que a gente faz esses trabalhos, é por isso que a gente precisa se manter firme. As coisas vão melhorar, assim que a vacina entrar, as coisas vão se acalmar, aos poucos a economia vai retomar, os trabalhos vão retomar, então a gente precisa estar otimista, mas ainda vamos passar por alguns períodos, mas vai dar tudo certo, gente, vai dar tudo certo, com certeza o pior já passou. E com o tempo, né, esses números vão diminuir. A gente tem que ter paciência, né? Que é tudo no tempo de Deus. E por isso que é bem pertinente a gente estudar os caracteres da perfeição moral, não visando, eu vou ser um ser perfeito, amanhã acordo vou ser Jesus. Não. É porque a doutrina espírita, ela de forma muito simples, muito honesta, ela coloca alguns caracteres que são importantes para a gente começar a trabalhar em nós, né, dentro dos nossos limites, para que a gente possa evoluindo, para que a gente possa continuar nesse trabalho de reforma íntima, de autoconhecimento, porque tudo que a gente está fazendo hoje, não se engane, amanhã vai somar, amanhã vamos ter resultados. Dando um exemplo bem besta, tem um material que eu produzo todos os dias para concurso e distribuo para alguns grupos, tudo gratuito. Eu separo 30 questões diárias de várias matérias e encaminho. Hoje eu entreguei o documento 64, já são mais de 1.800 questões. Aí eu falo, gente, vê que de 30 em 30, olha como legal. É que nem aquele desenho do tijolinho. Um pouquinho que tu faz aquele em cada dia é muito lá na frente.
O Ricardo Melo também, não sei para quem conhece o Instituto Ricardo Melo, que ele é o provedor desse trabalho aqui, ele fala uma palavra que fica fixa na minha mente, a constância. A gente pensa que para se transformar tem que ser tudo de um dia para o outro, eu vou me transformar em Jesus, vou ser uma Madre Teresa de Calcutá, porque pensa assim, se eu quero ser perfeita moralmente, então eu tenho que ser tipo Chico Xavier, eu tenho que ser Madre Teresa de Calcutá, eu tenho que ser uma Irmã Dulce, tem que ser um Francisco de Assis. Não, gente. A gente tem que fazer um pouquinho, constantemente a cada dia, e lá na frente nós vamos estar muito melhores. Lá na frente nós estaremos com esse castelo bem mais sólido. Então, existem alguns caracteres, desculpa que eu vou ter que fazer uma cola aqui, existem alguns caracteres que são fundamentais. Aqui, a espiritualidade, os espíritos nos dizem, né, 3 pontos fundamentais. Esse trecho, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Capítulo 17, item 1. 3 pontos fundamentais. Amar os vossos inimigos, fazer o bem para quem vos odeiam, orar pelos que perseguem e caluniam. Esses são os 3 pontos fundamentais para a gente iniciar uma trajetória de perfeição moral. Vamos lá, né, irmãos? Vou repetir. Amar os vossos inimigos, fazer o bem a que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Não é uma tarefa fácil, né? Mas, irmãos, é uma lógica. É muito fácil amar meus amigos, as pessoas que eu gosto, ajudar aqueles que eu tenho apreço. Não estou dizendo que isso não é caridade, porque também é, né? A gente desejar o bem ao próximo, principalmente aquele próximo que a gente tem tanto apreço, né? Que a gente tem tanta... Gente, alguém tá pedindo para bloquear acho que é os microfones, que tá dando interferência. Aí quem puder, tá? Então, assim, é muito fácil a gente fazer o bem a quem a gente gosta, né? Mas a elevação moral, ela se dá justamente para os nossos desafetos. Aqueles que, claro, na época se usava o termo vos perseguem, mas vos persegue é todo aquele que a gente tem conflito, que a gente tem difícil convivência, todo aquele que... o santo não bate. Quem aqui não tem alguém que fala, meu Deus, esse santo não bate com essa pessoa? A gente não se engane, isso não é à toa. E sim, é esses afetos, essas relações que aos poucos a gente tem que ressignificá-las e reconstruí-las. É uma tarefa fácil? Não. Mas nós temos aqui, né, essa doutrina que nos dá uma direção, né? Ninguém está falando que é fácil amar o vosso inimigo. Como assim, Priscila? Eu vou amar alguém que fez mal para mim? Eu sei que ainda parece utópico. Mas irmãos, a gente tem que realmente começar a trabalhar nisso na gente. Eu não estou dizendo que a gente tem que dizer, nossa, eu morro de amores por essa pessoa, não. Mas às vezes começar realmente a fazer uma oração, primeiro pedindo para Deus, para a espiritualidade, arrancar do coração qualquer mágoa, qualquer rancor, qualquer ressentimento, porque isso somatiza. E isso é um veneno que nós estamos ingerindo em nós mesmos. É um processo, mas se todo dia a gente pedir, né? Olha, eu tenho uma relação difícil com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu marido. A gente sabe que todos nós aqui tem dificuldades. Eu não tenho dúvida que cada um que está aqui hoje tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, tem aquelas pessoas difíceis. Mas a gente precisa começar a ter um olhar maior, porque a gente não está aqui nessa existência à toa. A gente não nasceu, não cresceu e não estamos nesse ambiente, nesse convívio com essas pessoas à toa. Nós estamos para aprender essas relações e a melhorá-las. Não tenho dúvida que não é à toa. Então, no mínimo, a gente ter esse olhar diferente, né, de entendimento. Se eu estou tendo
que nesse momento na minha vida, a conviver, porque às vezes são convivências que a gente não pode cortar, afastar, né? Porque às vezes dá pra gente fazer isso. A gente não desejar o mal, né? Não brigar, mas dizer, olha, eu vou continuar minha caminhada por aqui, eu vou seguir, quero que você seja feliz, siga a sua também, estou aberta para qualquer coisa. Ok, não, às vezes são relações que a gente tem que conviver. Então a gente precisa trabalhar isso em nós. Começar a se perguntar, por que eu tenho essa raiva? Será que é possível eu deixar de ter raiva? Será que eu posso melhorar? Será que eu posso pelo menos orar, pedir perdão? Hoje em dia tem tantas práticas, né? Tem uma prática que é magnífica, que é o Ho Oponopono. Eu acho que alguns conhecem, é uma prática de perdão curativa, né? Que a gente fala algumas frases, desejando para a pessoa. A gente faz sempre para a gente primeiro e depois para o outro. Aí vocês podem fazer, fulano abençoado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E essas frases, elas têm poder porque, assim, quando a gente está fazendo para o outro, por exemplo, fulano abençoado, você já está abençoando. Você já não está com aquele sentimento bélico, de guerra, de conflito. Você já está abençoando. Eu sinto muito. O sinto muito quer dizer, sinto muito por eu estar nutrindo esses sentimentos, sinto muito por eu não conseguir ainda ter uma relação saudável com você, sinto muito por qualquer coisa que eu possa ter feito para você, se um dia te magoei, por favor me perdoa, o por favor me perdoa exatamente também seguindo a minha, né? Me perdoa pelos meus equívocos, pela minha imaturidade ainda espiritual. Por favor, me perdoa. Sou grata porque a sua vida, a sua existência tem sido uma experiência para mim, tem sido uma alavanca de crescimento. E eu te amo é porque é aquilo que Jesus ensina: amar a todos, amar ao próximo, amar os vossos inimigos. Isso já é o evangelho de Jesus. Então, essa prática, irmãos, eu sei que tem pessoas assim que contam histórias magníficas e tipo, não é só daquela relação com aquela pessoa melhorar. As pessoas que praticam o Ho Oponopono, elas começam a trabalhar, elas começam a ter um movimento de gratidão na vida delas. E tudo começa a melhorar. Às vezes a pessoa está desempregada, consegue um emprego. Às vezes a pessoa estava com problema financeiro, surge um dinheiro do nada. A gente tem inúmeros exemplos de histórias fantásticas de cura, de curar. Inclusive, tem gente que faz até para uma própria doença. Se a pessoa está com câncer, ela faz para o câncer. Câncer abençoado, doença abençoada que está me ensinando. Gente, é lindo. Então, assim, eu estou dando o exemplo do Ho Oponopono, mas existe no YouTube preces e radiações para perdoar alguém. Tem a equipe Bezerra de Menezes, tem um canal no YouTube da equipe Bezerra de Menezes. Gente, fantástico esse canal. Se você quer a oração para o pai, para a mãe, para perdão, para casa, para o tio, tem tudo. Então, assim, lá também tem técnicas de perdoar, para trabalhar esses ressentimentos. Então, na verdade, a faca e o queijo está na nossa mão. A gente tem condições de sermos melhores moralmente. A perfeição não vamos alcançar do dia para o outro. Não precisamos também ter essa pressa. A gente pode aguardar um tempo, mas se a gente puder fazer sempre um pouquinho a cada dia, isso soma. É que nem as 30 questões, de 30 em 30 já estamos com mais de 1.800 lá. O grupo estava vibrando, porque eles pensaram, só 30 por dia. Não, gente, 30 por dia lá na frente é muito. Né? Então, assim, é essa a visão que a gente tem que ter. Então, aqui alguns caracteres são iniciados. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 1, eles colocam, né? Amar os vossos inimigos, orar por aqueles que vos perseguem, e acho que o último esqueci, e fazer o bem a que vos odeiam. Esse item eu quero fazer também uma ressalva, porque não se enganem. A vida nos dá uma oportunidade de um dia acolher. Se não for essa pessoa, é alguém que é próximo, alguma coisa acontece. Deus é muito perfeito. E aí, será que a gente vai acolher? Ou a gente vai dizer, agora se vira, olho por olho, dente por dente? Como a gente já deve fazer há milhares de existências.
A vida vai nos cobrar. A vida vai nos dar essa chance, essa oportunidade. E será que a gente vai utilizá-la? Às vezes pode ser aquele pedinte de rua. O Chico Xavier fala que às vezes alguma pessoa que tu nunca viu na vida é justamente um desafeto de uma vida passada e que você está negando uma ajuda. Que a gente tem que observar muito isso. Quantas vezes a gente vira a cara pro pedinte de rua, vira a cara para aquela pessoa que está desesperada pedindo ajuda. Eu falo que eu já fiz isso, eu admito. Estou trabalhando isso em mim. Então, muitas vezes é aquele desafeto de milhares de existências passadas que a gente está... Não se engane, o universo, Deus, sempre coloca oportunidades. A gente só precisa estar mais atento. Às vezes a gente está no piloto automático e não percebe isso. Mas não se engane que muitas vezes vão aparecer oportunidades e se a gente puder fazer o bem, vamos fazer. Não vamos negar. Porque é uma forma da gente se reajustar. Isso vai contar. Quando a gente tiver a passagem dessa vida para a vida espiritual. Dessa vida material para o plano espiritual. Isso vai contar. A gente às vezes nem precisa saber. Né? É interessante que sim, a providência divina é tão perfeita porque tem muita gente que tem interesse, eu pelo menos não tenho, mas tem gente que tem interesse de fazer regressão, de querer saber o que foi nas vidas passadas. Eu tinha essa curiosidade antes de estudar o espiritismo. Depois que eu comecei a estudar, foi por água abaixo, porque se a gente sabe que a nossa melhor versão é a nossa atual, eu pelo menos não quero, eu não tenho interesse em saber o que eu fiz. Porque eu devo ter matado, eu devo ter feito coisas horrorosas, devo ter enganado. Então, assim, Deus é muito amoroso quando Ele tira da gente, né, através da reencarnação material, esse esquecimento do passado. Nós vamos estudar isso mais para frente. Tem um estudo do Evangelho específico, né, que explica melhor. Mas não se engane, nada tem engano na justiça, nos desígnios de Deus. Então, da mesma forma que a gente tem o esquecimento do passado, para a gente não ficar nos culpando, amargurando das nossas faltas e também cobrando aqueles que faltaram com a gente, porque a gente também não teria maturidade para lidar. Imagina, você conviver com uma mãe e saber que a sua mãe, sei lá, matou teus 2 filhos numa vida passada. Pronto. Né, já destrói, né? Tem que ter uma maturidade muito grande para dizer, não, tudo bem, eu perdoo. Porque eu tô aqui falando de 3 caracteres que a princípio são fundamentais e a gente não consegue exercer. Imagina a gente sabendo dessas questões passadas, né? Então a gente tem que realmente confiar no que Deus faz e estar atentos, porque vai ter oportunidades da gente fazer o bem ao próximo, e esse próximo pode ter sido um desafeto, e mesmo que não tenha sido, a gente procurar estar atento e fazer a nossa parte. Ah, Priscila, às vezes na rua eu não quero abrir a janela do carro, eu fecho. Tudo bem, tem situações e situações. Às vezes tem pessoas que eu acabo fechando, né, pela aparência, mas não pela aparência, assim, é pela energia que a pessoa tá, de raiva, né, mas a maioria, graças a Deus, eu não preciso levantar o vidro do carro, eu olho, às vezes, eu digo, olha, irmão, eu pelo menos eu olho para aquele ser humano, olho para os olhos daquela pessoa e digo, olha, hoje eu não tenho, mas eu desejo que Deus te abençoe. E normalmente isso dá resultado, essas pessoas ficam felizes, falam, obrigada, filha, Deus te abençoe também, eles retribuem. Claro, há casos, há exceções, sim, mas não é porque houve uma exceção que eu vou deixar de fazer o bem. A gente tem que perseverar. Né? Acho que semana passada eu contei, né, que eu tinha separado panetone, umas coisas para dar para uma senhora que mora aqui perto, na rua. Ela mora há anos. Ela falou, não quero, não gosto de nada disso. Não vou, tudo bem. Mas a gente continua fazendo bem, porque alguém... E aí, olha só, no outro... Aí eu voltei triste, né? E aí uma coisa, será que eu boto fora? Não, você não vou botar fora a comida, né? Deixei em cima da minha mesa aqui. No outro dia, eu tava fazendo um treino, né, no YouTube, uns treino HIIT, né? E aí eu escuto,
boa tarde, feliz ano novo, porque era véspera de ano novo, né? Eu preciso de ajuda, eu não tenho o que comer. Mas na mesma hora, pegar a sacola e a moça agradeceu. Então, assim, que bom que a gente não desista. Às vezes aquela. E aí que eu penso, que bom que aquela senhora não aceitou minha comida. Porque talvez eu não ia ter o que dar para aquela outra. Já pensaram nisso? Por isso que a gente tem que a gente tem que estar mais atento, né? A gente não pode se levar muito pela vaidade, pelos nossos sentimentos mundanos, né? Então, fazendo continuação do estudo da perfeição moral, alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu, Priscila. Tá. Senão eu falo Priscila, olha só. Priscila, olha só. Eu tive problemas assim quando era bem mais nova com algumas pessoas. Eu não consigo odiar ninguém. Eu não sinto ódio de ninguém assim. Ótimo. Mas eu tive alguns probleminhas e simplesmente nos afastamos. Mas assim, ó, eu te pergunto, como é que eu faço para que essas pessoas... Eu não sei explicar como é que eu posso... Eu já devo ter perdoado elas e só que a gente não se fala mais, entendeu? Nos afastamos, assim. Mas eu não sinto ódio. Eu devo fazer alguma coisa? Então, é que já faz anos, né? Se tu tiver oportunidade, assim, algumas pessoas, o que eu faço? Tem algumas pessoas que eu tentei e não tive essa reciprocidade. Outras que consegui, né? Então, assim, se tu tiver oportunidade, não sei se por uma rede social, tu tem como localizar essas pessoas e dizer que tá tudo bem, que desejo bem, e se isso for te fazer bem também, for aliviar teu coração, perfeito, né? O que a gente pode fazer é uma dessas três aspectos, é orar. Então, a gente pode fazer uma oração, imaginando essa pessoa irradiada de luz, né? Um sentimento bem genuíno, sabe? Desejando amor, desejando que essa pessoa seja feliz, pedindo desculpas. Porque, assim, tem pessoas que eu ainda tento falar para pedir perdão, para tentar encerrar, e a pessoa não dá oportunidade. Então, ok, eu fiz a minha parte. Aí, o que eu faço? Eu faço oração. Eu peço perdão, eu falo espiritualidade está aqui de testemunha, faço de coração mesmo, de forma genuína, né? Se tu puder falar com a pessoa, e se a pessoa for receptiva, eu falo, show, melhor ainda, eu falo, olha, a gente era jovem, né? São coisas que acontecem, eu não tinha cabeça que hoje eu tenho, tá? Então, se tu tiver qualquer rancor, eu queria que tu me perdoasse, que eu desejo sua felicidade, tá bom? E isso, Deus te abençoe. Mas se tu não tiver essa oportunidade, realmente é fazer a oração por essas pessoas, né? Porque isso que importa. Porque assim, uma coisa que eu estava falando, acho que no evangelho de ontem ou de hoje, a gente não engana a espiritualidade, a gente não engana Deus. Para os outros a gente pode mostrar mais coisa, mas para a espiritualidade a gente não engana. Então, se a gente tiver com o coração mesmo limpo, com vontade de pedir perdão, mesmo que em oração, mesmo que distante, isso que importa, porque a espiritualidade vai acolher e vai levar essa vibração de luz para aquele outro ser humano, né? É que nem quando a gente ora por uma pessoa que desencarnou, a gente imagina sempre o espírito daquela pessoa irradiada de luz. A espiritualidade fala que pega essa nossa energia, essa vibração positiva de luz e leva até a pessoa. E aquela pessoa recebe como um presente. Às vezes vem em forma de rosas brancas. Inúmeras são as possibilidades que a espiritualidade entrega esse presente, entrega esse remédio, esse consolo para aquela alma. Da mesma forma de encarnado para desencarnado. Você faz aquela prece, você já está irradiando luz, você já está irradiando amor. Se tiver perdão, mais bonito ainda. Então a espiritualidade, ela entrega. Ela entrega. E aquela pessoa vai, onde ela estiver, ela vai... Mas a minha dúvida é a seguinte. É assim, ó, no meu íntimo, como é que eu vou te explicar? Eu não sei se a pessoa vai de repente vai aceitar tudo, mas faz tantos anos que eu tenho vergonha de chegar para essa pessoa, até porque não foi culpa minha, tu entendeu? Então, eu acho que rezar, eu acho que é a melhor forma fazer prece com essa pessoa. Porque o meu coração, eu não sinto raiva, não tenho esse sentimento com ninguém, assim. Entendi. Sabe? Mas o medo de chegar nessa pessoa, porque eu não tive culpa, então parece que eu vou estar me
me culpando, tu entendeu? Por uma coisa. Aí eu não sei te explicar isso aí, sabe? Não, Mas tu tá me entendendo? eu entendo. Porque. Faz tantos anos isso que. Mas simplesmente nos afastamos, assim. Que a culpa não foi minha, aconteceu um imprevisto ali, inclusive foi com a minha filha, sabe? Que eu dava ela para cuidar de confiança e ela batia nela. E eu simplesmente tirei a Fernanda sob a guarda dela, porque eu trabalhava e me afastei. Então, eu passei por errada na história, entendeu? Aí inventaram várias coisas que eu não quis, porque várias coisas, então eu me afastei, mas eu não sinto raiva, sabe? Então eu não quero chegar agora, depois de tantos anos, e tocar nisso de novo. Mas eu prefiro rezar, eu acho que vou ser bem, a minha prece vai ser bem recebida, eu acho. Com certeza. É isso, é esse entendimento. O que a gente não pode fazer é o movimento dizer, vou cruzar meus braços e não vou fazer nada. Não, a gente tem o que fazer. E não se engane, a prece é uma das coisas mais poderosas. Gente, a prece ela é poderosa, ela é um grande poder, é conexão divina. No momento que você se coloca para orar, você se coloca em posição direta, em conexão direta com o Criador, com a espiritualidade maior. Então, isso é importante, isso é imensurável, isso não tem valor. Então, sim, claro, na tua situação, claro, nem sempre a gente precisa, tenho que ir até a pessoa me reconciliar. Não, no teu caso não, né? Mas são duas coisas que importam, você está disposta a orar e você já perdoou. Então, pronto. Né? E aí que eu tô te falando, o seu mentor espiritual, a espiritualidade amiga, ela sabe que tá no seu coração, ela vai identificar esse perdão e é isso que importa, né? A sua consciência tem que ficar tranquila, né? Que você fez o seu melhor, você fez o que achava que tinha que fazer naquela época, você achou pertinente afastar, né, a sua filha dela, você fez o seu melhor. É isso que importa. E que hoje você perdoa, que você deseja o bem, deseja que essa pessoa seja feliz. É indulgente com a falta alheia. A indulgência, o que é? É você compreender que aquela pessoa, infelizmente, fez o melhor que ela pôde, mesmo que o melhor que ela pôde seja algo ruim. Mas tu entende que ela está no estágio evolutivo X, você está em Y, e tá tudo bem. Que um dia ela também vai chegar lá. Que um dia ela possa também perdoar alguém que lhe tenha faltado com ela. Porque ela também vai passar pelos desafios. Ela também vai encontrar, infelizmente, no caminho, pessoas que podem prejudicá-la. Então, que ela tenha essa mesma misericórdia que tu está tendo, né? Ninguém é melhor do que ninguém, mas a gente precisa perdoar, a gente precisa se perdoar também. Então, assim, no teu caso, lógico, não há nada de errado de você não querer conversar, né? De não querer... Não é porque... Eu entendi, você não tá falando isso porque eu não quero conversar, porque... Não é por vaidade, é porque não faz sentido, mas faz sentido você orar. Né? Tem coisas que não precisa mesmo, né? Entendeu? Sim, com certeza. E o que é legal, porque tu já perdoou e está disposta a fazer esse perdão e orar pela pessoa. Então, ore, sempre imagine, quando for fazer oração para essa pessoa, imagine ela em volta de luz, imagina ela em volta de Jesus abraçando ela, Jesus ao lado dela, né? Isso, gente, chega para a pessoa de uma forma tão bonita, tão forte, tão poderosa, que é só quem realmente tem a mediunidade de clarividência que consegue ver, né? Teve um dia que eu estava fazendo um trabalho social e a gente estava fazendo... Aí, assim, não é com os moradores de rua, são com ex-dependentes químicos. No segundo sábado de cada mês, nós vamos retomar, se Deus quiser, em fevereiro, esse trabalho, né? Se a pandemia nos permitir. A gente ia no segundo sábado de cada mês da palestra, aí tinha água fluidificada, a gente fazia oração, depois tinha o passe, e aí eu faço parte do grupo de passe, né? E aí, tipo, tem sempre um passista que fica responsável por fazer a oração, e na outra chamada de passe a gente fica revezando, os que dão passe e os que fazem oração. Porque se tu tá fazendo oração, tu fica separado, enquanto os outros passistas vão fazendo o passe magnético, né? E aí eu me lembro que um dia eu tava fazendo oração e realmente eu tava assim com uma amorosidade no coração. E aí tinha uma médium de clarividência, ela falou: Priscila, enquanto você orava, entravam vários girassóis amarelos lindos da janela. Guria, comecei a chorar. Eu falei, gente, sério?
E ela falou, sim, a prece da gente tem um poder. E aquilo me marcou, sabe? Que a intenção do nosso coração, ela materializa coisas lindas. E ela viu um monte de girassóis. Ela disse que era vários girassóis entrando, uns espíritos de amarelo, bonitos, entrando juntos, sabe? Entrando na sala. Então, assim, nossa, não é eu, é a conexão que a gente faz, né? Nossa mediunidade é capaz de fazer isso, né? Quando a gente está aberto, quando a gente está disposto a amar. Então, faça. Isso é para todos nós, gente. Se a gente tem algum desafeto do passado, que infelizmente não foi possível a gente fazer esse movimento de reconciliação, de perdão, mas se a gente já perdoou, principalmente, né? Primeiro passo é perdoar. E se pudermos, vamos fazer prece, porque é isso que é um dos itens que a gente está estudando aqui. Para a gente começar a adentrar essa perfeição moral, é importante que a gente possa orar pelos nossos inimigos. Orar pelos... E não usar... Assim, infelizmente, aqui a palavra é inimigo, mas eu confesso que me incomoda muito. Eu não gosto mais de falar isso, porque o inimigo é um irmão nosso. Né? O inimigo é o irmão de caminhada que infelizmente se equivocou, ou eu me equivoquei com essa pessoa, né? E ela me considera inimiga. Então, não, vamos procurar assim, eu vou orar por um irmão equivocado, eu vou orar por esse irmão perdoar o meu equívoco, né? Porque é uma via de mão dupla. Então, esse movimento é importante, né? Da gente aprender cada vez mais a fazer a oração para quem a gente teve algum desafeto no passado, procurar fazer esse trabalho. Eu sei que não é do dia para a noite, mas se a gente puder refletir, pelo menos essa semente ser plantada hoje, né? Olha, refletir, que nem a Denise fez, né? Abrindo o coração dela aqui pra gente. Eu tenho certeza que todos nós temos. Vamos fazer esse exercício, né? A gente vou colocar um teminha de casa. Durante a semana... Não é fácil. Não é fácil. Eu passei um pouquinho por isso, esse tempo, para cá, assim, então, um desabafo, né? Eu tenho uma irmã de sangue que a gente nunca se deu muito bem, por acaso que irmãs, né? Enfim, e houve um desentendimento, a gente ficou mais ou menos 2 anos sem falar, e eu comecei a fazer o Ho'oponopono, você falou, eu me lembrei. Depois disso, eu acho que eu perdoei, porque eu nunca mais lembrei do fato, né? A gente não se fala? Não muito, mas pelo menos não tem mais desentendimentos, né? Não existe mais. Mas o Ho'oponopono, ele te ajudou no processo de limpar essas memórias ruins, né? Nem foi passado, não me traz mais mágoas, entendeu? Que acho que é isso. Que maravilha. Então, é um teminha de casa, durante a semana, vamos refletir em todos aqueles, se quiser, a gente pode colocar no papel, é importante. E vamos fazer uma oração para cada uma dessas pessoas. Quem puder fazer o Ho'oponopono, faça o Ho'oponopono, né? Para cada um, né? Fulano abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. De coração, sabe? Isso, gente, limpa o nosso perispírito. Tirar a mágoa do nosso coração é tão importante. Porque a gente não caminha, a vida não progride quando a gente tem essas pendências. Né? A espiritualidade já é muito sábia nos dizendo isso. Como a espiritualidade também no capítulo dos caracteres da perfeição moral, ela coloca assim, que perfeito, porque assim, Jesus falava, sedes perfeitos como meu Pai é. Só que naquela época, como Jesus estava encarnado entre nós, ele era o único modelo, mas ele não podia falar, sede perfeitos como eu sou. Né? Porque ia soar vaidoso, né? Mas obviamente a gente não vai conseguir ser perfeito como Deus, porque Deus é único. Então, mas a gente vai conseguir uma perfeição moral, sim, mas perfeito somente Deus. E então, assim, com Jesus, ele foi tendencionado a falar isso na época para não haver, né, um equívoco ou qualquer mau julgamento da parte dele, dizendo, olha, eu sou o ser que estou aqui no meio de vocês mais perfeito que existiu e que vai existir, né? Mas quando ele falou sedes perfeitos como meu Pai, é para a gente ter uma referência de que é possível a gente alcançar uma perfeição moral, que ele na verdade é o nosso modelo,
né? Ele é o nosso modelo. Existem inúmeros espíritos que foram completistas, que amaram, que trabalharam, que ainda estão, né, no meio de nós, trabalhando, exercendo, fazendo ser melhor, sim. Mas que Jesus continue sendo esse modelo, que Jesus continue sendo esse guia. No Livro dos Espíritos também tem uma questão, deixa eu só procurar aqui, bem interessante. Afirma Lázaro. Deixa eu ver se eu acho, gente. Só um segundo. Eu acho que agora eu não vou achar a pergunta exata. Mas no Livro dos Espíritos também Kardec questiona, né? O que seria essa perfeição moral? E os espíritos, de uma maneira bem parecida, falam, né? Que é o desprendimento do orgulho, da vaidade, que o orgulho e o egoísmo, perdão. Que o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas morais que nós podemos ter espiritualmente. Porque o orgulho nos dificulta o exercício do perdão. O egoísmo, ele faz com que a gente veja mais o nosso lado do que do outro. A gente fica mais preso a ver a nossa versão dos fatos, quando na verdade nós devemos considerar o todo. Tudo tem dois lados, né? Não somos totalmente vítimas. Agora, a Fabiana falando da irmã, é essa visão, essa consciência que a gente tem que passar a adquirir. Eu não vim à toa como irmã. Eu não vim à toa com essa dificuldade de relacionamento interpessoal. Eu tenho algo a aprender. Eu tenho algo a trabalhar. E aí é automático. É automático. Parece que a maturidade começa a surgir e a gente consegue ter uma outra visão, né? Já começa a ter uma outra postura, um outro tipo de trato, porque às vezes a gente é muito no bate-rebate, né? A pessoa fala e a gente já rebate na hora. Mas quando a gente passa a entender, não, eu não vim à toa, eu devo ter algo a aprender, isso não é à toa que está acontecendo. Quando a pessoa fala alguma coisa, às vezes já silencia. Não porque a gente está querendo se humilhar, porque é a outra face, não. É porque a gente já começa a ter uma outra postura. A gente já pensa, não vai valer a pena eu já entrar num conflito. Às vezes a gente acaba sucumbindo, né? Mas a gente começa a ter uma outra postura. A gente já pensa duas vezes. Só o fato de a gente pensar duas vezes é porque já está existindo uma mudança em nós. Então, vendo essa questão, porque assim, é importante a gente fazer o estudo pensando nas pessoas mais próximas, a gente procurar fazer esse exercício durante a semana e trazer. Eu vou fazer também esse exercício. Vamos repartir, né, isso, dizer como é que foi. Foi difícil fazer as orações, foi difícil fazer o Ponopono para quem fez, como se sentiu depois disso, se houve alguma mudança, né? Então, assim, vamos dividir isso, né? Vamos todos nós, eu também me comprometo a fazer esse exercício, de pensar nas pessoas que eu possa ter um desafeto, ou que tem um mago, ou que eu estou ainda magoada, e fazer esse exercício de perdão, imaginar fazendo ou o Ponopono, ou fazendo uma prece, né, sincera, imaginando essa pessoa em volta de luz, imaginando Jesus abençoando, a espiritualidade amiga abençoando, desejando o bem de verdade, e vamos trazer na semana que vem, né, as impressões, o que nós sentimos, como foi isso, o que nós estamos sentindo, o que nos transformou, se transformou, se não, né? Mas assim, agora fazendo uma visão macro, é importante esse exercício que nós fazemos agora para que esse mundo de regeneração chegue até nós. Porque quanto mais livres de qualquer ressentimento, de qualquer rancor, de qualquer mágoa que a gente estiver, melhor as energias do planeta. Mais tranquilos estaremos também diante dessas dificuldades que estamos passando.
mais preparados estaremos para acolher outros irmãos que precisam. Né? Quem vai começar a trabalhar com os trabalhos voluntários, que está começando o treinamento, vai ver as pessoas realmente, elas abordam a gente em profundo desespero. Inúmeros são os problemas, né? São desafios, assim, que pegam a gente de surpresa. E a gente precisa estar apto, a gente precisa também estar livre dessas mágoas para a gente poder acolher outras pessoas. Né? Então, é muito importante, então, vamos fazer esse exercício, não custa nada, tá? Eu vou querer muito dividir isso com você, já estou ansiosa pela semana que vem, porque eu vou fazer mesmo de coração, vou querer dividir com vocês, eu vou abrir um espaço para quem fez contar, ver o que sentiu. Gente, eu acredito que vai ser enriquecedor. Da mesma forma que semana passada a gente conseguiu voluntários novos, eu acredito que vamos ter bons feedbacks, boas surpresas, né, com esse exercício, né? Denise, obrigada, porque foi através do teu relato que veio esse insight da gente fazer esse exercício, porque é importante a gente fazer isso, gente. É importante, o momento, o planeta está precisando disso. A gente está passando no mundo espiritual, está tendo, graças a Deus, gente, eu tenho boas notícias. Fiquei sabendo ontem. Até o dia, acho que final de março, existe um movimento que vai tirar milhões de espíritos do umbral mais pesado, que a gente tem várias camadas de umbral, né? Do umbral grosso, digamos assim. Vão ser exilados, vão passar por um período de hibernação, vão ficar dormindo, vão ficar se curando e mudando o perispírito, porque vão ser exilados em planetas inferiores, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, o planeta Terra vai estar mais purificado, porque senão nós não vamos conseguir regenerar. Então, assim, a espiritualidade está trabalhando forte. Inclusive, eu faço o convite, né, para quem quiser, antes de dormir, eu estou fazendo esse movimento, antes de dormir, além da gente fazer a nossa prece, né, que é importante, né, pedindo para a espiritualidade, quem puder se colocar à disposição, dizer assim, eu estou aberto para trabalhar no projeto do mundo de regeneração, projeto Nova Terra, como vocês quiserem chamar, quem quiser se colocar à disposição, a espiritualidade vai até vocês e vocês trabalham. Por quê? Porque o que acontece? Para fazer esse movimento de conseguir capturar uma palavra pesada, mas de conseguir acolher esses irmãos que estão no umbral grosso, eles precisam da nossa energia, da nossa energia anímica. Para quem já estudou o livro dos médiuns e tem um conhecimento, nós temos um tipo de mediunidade que é o animismo. E o encarnado tem esse potencial, e porque nós estamos mais conectados, às vezes a espiritualidade maior, para conseguir chegar neles, precisa da nossa energia, do nosso perispírito. Olha só que lindo, né? Porque assim, a gente, ao mesmo tempo que temos que evoluir e que conseguimos ter sintonia direto com esses irmãos, porque nós estamos mais ou menos na mesma faixa vibracional, a gente pode transformar isso e trabalhar no bem. Então, a gente ajuda a espiritualidade amiga. Então, quem estiver preparado, né, e quem se sentir à vontade, antes de dormir, né, faça a sua oração e diga para o seu mentor espiritual, eu estou aberto para trabalhar, para ajudar nesse trabalho de resgate dos irmãos que vão ser exilados, me coloco à disposição. Irmãos, então, a espiritualidade está pedindo, implorando para que a gente se coloque, claro, para quem se sentir à vontade. Esse trabalho está sendo feito, ele existe. Eu sei que tem pessoas aqui que já me contou, como eu também, às vezes eu consigo lembrar, nem sempre eu lembro, mas às vezes eu vejo direitinho eu trabalhando. É impressionante, gente, isso está acontecendo, isso é muito real, né? E se a gente puder fazer esse exercício do perdão, isso também vai ajudar muito, porque já estamos tendo uma certa purificação no planeta, né? Os espíritos que infelizmente adentram o umbral grosso vão para outros planetas para poderem trazer melhorias,
né? Eles vão para planetas primitivos não só por castigo, mas porque como eles já viveram, né, as inovações tecnológicas que nós vivemos hoje, eles vão contribuir para que esses planetas possam evoluir, possam crescer. Então, assim, eles também vão poder fazer o bem. Eles vão ter a oportunidade de se reconstruírem fazendo o bem. Então, não existe castigo, não existe penalidades, não. Tudo é misericórdia divina. Eles vão ser aproveitados, né? Os exilados de Capela, né, que provavelmente foram muitos, a raça adâmica, os egípcios, que trouxeram, né, várias inovações para a gente, né, contribuíram para a nossa evolução, para hoje onde a gente está, exilados vieram povoar nosso planeta, né, que estava primitivo, precário. Então, assim, da mesma forma, eles também vão trabalhar, eles também vão fazer a parte deles, eles também vão construir novas nações. Então, a gente tem que começar a ter uma visão mais amorosa de tudo, né? E então, quem pudesse colocar à disposição de espiritualidade, fique à vontade. A espiritualidade também está precisando de voluntários durante o nosso sono, tá? Não é pouco. E se a gente puder fazer isso, com certeza a gente está fazendo a diferença, com certeza a gente vai estar aprendendo, né? E contribuindo para a melhoria do nosso planeta, né? E todos esses estudos que a gente está fazendo de entendimento dos caracteres da perfeição moral, tá? Alguém botou, acho que o trecho do Livro dos Espíritos, né? Capítulo 12, perfeição moral. O capítulo 12 seria no Evangelho. Não é no Evangelho, porque o Evangelho é o capítulo 17. Seria no Livro dos Espíritos? Isso, no Livro dos Espíritos. Tá, capítulo 12, né? Então, isso. Ótimo. Então, assim, leiam o capítulo 12, tá? Tem algumas perguntas lá que Kardec faz aos espíritos, nos dando instruções muito sinceras, instruções muito sensatas. Vai repetir o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, desses 3 pontos fundamentais, e que a gente possa ter isso em mente, né? Amar os vossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, e o outro que eu sempre esqueço. Gente, minha mente... Esqueci tudo para concurso. E fazer o bem para que vos odeiam. Tá? Não vamos esquecer, né? Vamos colocar aqui no nosso caderno, anotar na nossa agenda, porque isso é muito importante. E pouco a pouco a gente poder trabalhar, evoluir, melhorar, contribuir, porque tudo, a gente não vai conseguir ser perfeito do dia para a noite, mas o pouco que a gente pode fazer é muito, é muito. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar um pouquinho, só rapidinho, já falei. Outro dia, não sei se foi você, Priscila, que você falou do Arthur Valadares, que um palestrante eu não conhecia. Quem não conhece, conheça, porque ele tem um vídeo que eu assisti, Vivendo com Jesus. Ele dá dicas assim, imensas, né? O nome do vídeo é Vivendo com Jesus. É lindo. Ele explana muito bem. Eu vou mandar lá no grupo. Isso, para você não cair nas armadilhas, né? Do dia a dia mesmo, né? Viver não é só ler sobre Jesus, é viver e fazer aquilo que ele poderia fazer, né? No seu lugar. É bem legal, assim, não sei explicar muito bem o que ele colocou, mas ajuda muita gente a não ficar nessa vibração baixa, né? Não cair nela. No momento que a gente sintoniza com Jesus, a vibração já eleva. Sim, é automático. E eu gostei da explanação, assisti hoje, muito bom, eu me lembrei. Olha só. Arthur Valadares, gente, esse é um das grandes promessas, olha, que ele divulga tanto quanto o Divaldo esteja vivo, que ele vai fazer... Não, ele é irmão do Haroldo Dutra, porque eles são muito parecidos. Todo mundo fala isso, né? Ele e o Haroldo Dutra são fantásticos, né? O Haroldo Dutra é um juiz de direito, mas assim, uma profunda sabedoria,
um know-how, assim, é um conhecimento de propriedade, e o Arthur, ele me assusta, no bom sentido, Sim, porque ele é muito jovem, mas ele tem... Sim, E aí ele é a prova que a gente vê da reencarnação, porque não tem como um espírito tão jovem ter aquele nível de conhecimento. Ele fala com propriedade, como se ele tivesse convivido com Jesus e veio encarnar no meio da gente. Como se ele fosse assim. Tem Simão Pedro também, excelente, bem colocado. Simão Pedro é outro orador, palestrante espírita, incrível. Não, gente, olha, a humanidade não está perdida, não. Mas é importante que a gente se mantenha firme nos nossos propósitos, nos mantenhamos vivendo com Jesus, como o Arthur coloca no vídeo dele, nessa palestra linda. Que a gente... Ninguém é perfeito. A gente é falho, mas assim, que a gente... No momento que a gente falha, a gente já perceba a falha. Se puder reparar, a gente repare e continue a caminhada. Isso é se manter firme. Se manter firme não é dizer eu não posso mais errar. Não. Eu vou errar, mas eu vou reparar meu erro e eu vou continuar. E essa constância faz a diferença. Muitos desistem da caminhada porque isso é até uma visão imatura e vaidosa da nossa parte. A gente achar que podemos já ser perfeitos, achar que a gente não vai escorregar, que não vai errar. Isso é imaturidade, isso é vaidade. A gente tem que admitir que somos falhos, admitir que mesmo a gente dando o nosso melhor, nem sempre vai ser o suficiente, mas não vamos deixar de caminhar. Não vamos deixar de fazer tudo que estiver no nosso alcance. Não vamos deixar de fazer o bem quando aparecer. É essa perfeição moral que a gente precisa buscar. É nessa mudança, entender que nós vamos escorregar, que nós vamos ter as nossas falhas, mas que jamais vamos abandonar o caminho. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós vamos nos manter firmes. E as próximas semanas é isso que a gente precisa ter. E se a gente tiver isso no nosso coração, se a gente tiver isso em mente, nós vamos... Pode vir o que for. Nós vamos estar como rochas. Em cima de uma rocha, melhor dizendo. Nós vamos ser aquela árvore que foi plantada na rocha, que pode passar o vendaval, o maremoto que for, vai se manter firme ali. Né? As parábolas de Jesus, sábias, né? Então, eu acho que é essa a mensagem, né? A gente estudar o capítulo 12 do Livro dos Espíritos. Leia o item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, a perfeição moral, caracteres da perfeição moral. E eu vou ver se eu mando esse vídeo também do Arthur Valadares. Semana que vem vamos trazer o exercício do perdão. Vamos dividir essa experiência. E quem puder também se colocar à disposição para trabalhar na espiritualidade durante o sono, serão muito bem-vindos, que a espiritualidade está precisando, está pedindo, e a gente pode fazer a nossa parte para trazer essa modificação tão necessária, porque os maiores beneficiados serão nós mesmos. Nós mesmos vamos ter um planeta mais equilibrado, vamos ter uma humanidade mais justa, com maior equidade, uma humanidade que não maltrata mais os animais, que não maltrata crianças, que não maltrata idosos, que não polui as próprias águas, que não polui a própria natureza. Quem só tem a ganhar é a gente. Quem só tem a ganhar somos nós mesmos, que somos os habitantes. Se a gente fizer esse exercício, né, procurando fazer esse exercício sempre, a espiritualidade diz que dentro de 130 a 150 anos o planeta pode estar completamente já regenerado. Então, e a nós, e assim, mas eu não vou estar viva, não sei o quê. Gente, não vamos estar vivos daqui a 150 anos, mas a gente pode fazer parte disso, né? A gente está aqui agora para fazer com que isso concretize. Então, é uma oportunidade linda que a gente tem. De olhar lá na frente e dizer, nossa, a gente contribuiu para que esse planeta esteja melhor como está. E se for merecido, nós vamos reencarnar e nós vamos viver essa bênção.
e poder fazer muito mais. Alguém quer falar mais alguma coisa antes que eu vi você aqui? É muita emoção, eu já estou emocionada, Priscila. Meu Deus do céu. Ô, Priscila, eu quero. Eu não sei se é válido também a gente, agora nesses dias também, trabalhar o auto-perdão. Junto com isso, a gente trabalhar o auto-perdão. Mais um teminha. Tô cheio Esse é muito, assim, tocou no meu coração esse negócio, trabalhar o auto-perdão, porque é muito importante agora nessa fase, a gente vai trabalhar, perdoar as pessoas com qual nós tivemos algum desafeto, alguma coisa, mas a gente também se auto-perdoar, porque quando a gente se auto-perdoa, vocês vão ver, se vocês tiverem alguma coisinha, faz esse trabalho de auto-perdão. A gente tem tanta coisa, né? Mas eu já escolhi um determinado e já trabalhei isso. É uma leveza que está muito grande, é muito bom. Nossa. Então, a gente trabalhar junto com isso, acho que vai ser assim, bem... Eu vou fazer uma lista, porque eu vi que a coisa tá grande. Tá, eu vou fazer uma lista bem... Faz a lista e põe lá pra gente. Esquecer. Mas realmente também o auto-perdão é muito importante. Às vezes a gente precisa se perdoar para conseguir perdoar o outro. Justamente. E às vezes em análise, em terapia, né, o terapeuta, o profissional identifica que a pessoa não consegue perdoar uma outra porque ela ainda não se perdoou. Aí quando o terapeuta identifica isso, né, tem esse insight, ele fala, não, peraí, aí ele começa a trabalhar primeiro o paciente para ele se perdoar. E aí, naturalmente, o perdão pro próximo vem. Aí você dá o perdão. Quando a gente fala de amor também, a gente aprender a se amar, né? Para a gente precisa se amar. E esse nosso se amar é a gente se cuidar de alimentação, de pensamento, de tudo, né? Então, a gente vai ter um trabalho. E quanto a gente está nesse momento, a gente fala, daqui a 130 anos eu já não estou mais aqui, mas o nosso espírito é eterno, nós vamos chegar no plano espiritual e vamos contar o que a nossa ajuda aqui, né, como encarnada, como foi nesse momento. Então vai ser bem... Eu trabalhei num umbral grosso, de madrugada, eu fiz trabalho de caridade, eu perdoei meu próximo, né? Eu fiz uma oração, eu me desprendi dos meus sentimentos mesquinhos, imaturos, me despi do orgulho, da vaidade. Justamente. A gente tem esse potencial. A nossa essência, irmãos, todos nós somos, na verdade, em essência, amor, luz e paz. Quando a gente se destoa disso, vindo num planeta de prova e expiação, aí a gente fica submetido e a gente se desvia. Mas a nossa essência é paz, amor e luz. E nós temos isso em abundância, só que está dentro da gente. A gente não pode esperar algo acontecer, eu só vou ter paz quando tal coisa me acontecer, só vou ter amor se o fulano fizer. Não, não é do externo, é o interno. Tá tudo dentro de nós. Basta a gente se permitir, né, se abrir para poder acessar essa abundância, essa luz, esse amor, essa paz que nós somos naturalmente. Tudo que é contrário ao amor, tudo que é contrário à caridade não é nosso natural. É nossa doença moral, é nossa doença espiritual. O nosso natural é o contrário. É tudo que é do bem. A gente também tem que ter essa consciência. E alguém quer falar mais alguma coisa? Estou muito emocionada, meu Deus. Deixa eu pegar a lista, que tinha algumas orações para a gente fazer. Boa noite, estou aprendendo. Tinha alguém que tinha colocado o nome de alguém para fazer uma prece. E saiu o nome da pessoa. Se alguém puder escrever de novo, no início da nossa reunião, eu tinha pedido preces para uma pessoa, eu fiquei de fazer.
E então a gente vai fazer a nossa última vibração para o planeta. Nós vamos continuar fazendo nossas vibrações, mas assim, trabalhando as chamas da fraternidade branca. Hoje é o último raio, nós vamos trabalhar com a chama lilás, violeta, que esse é a chama, normalmente é o que a maioria das pessoas conhecem, né? Que a chama violeta é do Mestre Saint Germain. Isso, ok. Tá. E então nós vamos começar a fazer esse exercício. Tá, vou colocar. É isso que eu queria saber, Priscila, boa noite. Boa noite. Toda vez que eu estou fazendo oração e tal, que eu estou com os olhos fechados, mentalizando, sempre vem essa luz lilás. Sempre vem essa luz roxa, sabe? Aí eu vejo só essa luz, com os olhos fechados. Aí eu vou perguntar para a Priscila, que ela deve saber, porque a gente sempre pensa numa luz, né? Mentaliza uma luz. Isso. Eu vou perguntar para a Priscila para saber que luz é essa. Ótimo. Assim, ó, todos nós devemos trabalhar todas essas luzes, todas as cores, porque todas elas têm uma contribuição. Mas quando você naturalmente enxerga uma cor, tem gente que assim, quando eu imagino uma luz, eu imagino ela branca, eu imagino ela amarela, eu imagino verde. Observem isso em vocês. Mas no teu caso é porque você já está mais sintonizada com a chama lilás, violeta, que é do Mestre Saint Germain. Então, se tu puder fazer meditações, tá? Tentando transmutar, tentando acoplar essa chama em ti, naturalmente depois você vai poder trabalhar as outras chamas, mas é porque essa está mais acessível para você trabalhar. A chama violeta, ela é a da cura, do perdão, de transmutar e ressignificação de tudo que possa estar bloqueando a gente, que tudo possa estar trazendo aflição. Ela é um raio importante para quem quer fazer essas curas emocionais. Cura da vida exterior, ela é muito importante para isso, tá? Então nós vamos trabalhar ela, eu já sei mais ou menos como é que a gente vai trabalhar ela hoje. Então quem puder, vamos fechar os olhos, respirar fundo, fazendo exercício de inspiração, expiração profunda, soltando todo o ar dos pulmões, elevando o nosso pensamento à espiritualidade maior, a toda a equipe espiritual que está aqui presente, trabalhando, nos abençoando, fortalecendo a nossa fé. E nós vamos imaginar agora uma linda chama violeta irradiando diante de nossos olhos e já nos cobrindo inteiramente todo o nosso ser. E vamos imaginar que no nosso coração, onde a gente tiver qualquer enfermidade nesse momento, que saia uma chama, uma fumaça escura e que ela, ao acessar, ao encostar nessa chama violeta, ela se dissolva e cura. Então vamos imaginar que toda energia ruim que estiver dentro de nós seja como se fosse uma fumaça escura, cinzenta, que está saindo da gente e a gente está liberando perdão, liberando toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a doença física que a gente possa estar passando agora. Ela vai tocar essa chama violeta e vai se dissolver, vai nos libertar. Fiquemos alguns instantes imaginando essa limpeza perispiritual que está ocorrendo agora. Porque essa chama ela vai trazer a cura que nós precisamos, cura física, cura espiritual. Vai nos ajudar nos exercícios de perdão que faremos durante a semana. Vai nos ajudar a ressignificar tudo aquilo que está pendente, tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu ressignificar. Essa chama vai nos auxiliar hoje. E nós vamos imaginar, como sempre fazemos,
Nós vamos pedir para que essa chama se expanda e faça o trabalho dela de amor. Se expandindo essa chama em toda a nossa casa, onde nós estivermos. Que ela possa cobrir as pessoas que amamos, os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco, trazendo essa mesma cura que foi proporcionada a nós. Vamos imaginar essa chama linda violeta vibrando, brilhando, limpando, amando e purificando cada ser que esteja conosco. E nós vamos imaginar agora essa chama que quer se expandir, que quer trabalhar, que quer trazer cura, viajando pelos nossos bairros, pelas nossas cidades, limpando, amando, purificando sempre. Essa chama quer trazer o perdão para todos os povos, quer trazer a cura para todas as nações, porque a cura espiritual é tão mais importante quanto a cura física. Não há vacina que vai atingir com tamanha perfeição quando nossa espiritualidade está curada, quando os nossos espíritos estão livres das enfermidades morais. Não há vacina que alcance tamanha perfeição de cura, que é a nossa própria cura espiritual. Então, essa chama ela vai ajudar a expandir, a trabalhar, passando por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estejam aflitos, sofrendo. Vamos imaginar essa chama a todos aqueles que queiram sucumbir a um suicídio para que não precisam, para que esse amor alcance esses corações e a vontade de viver, a confiança na vida se restabeleça nesses espíritos. Vamos desejar para que todos os que são agora perdidos diante das drogas, diante do álcool, dos vícios que for, também sejam irradiados com essa mesma luz. Vamos imaginar a todos os nossos desafetos também, que recebam essa luz, que sejam amados e purificados. E vamos alcançar todo o nosso planeta. Imaginar que todo o nosso planeta, nesse momento, esteja sendo beneficiado com essa luz, com essa chama violeta. E vamos pedir com humildade à nossa professora Teresa, que também está passando por alguns problemas, que ela também seja imaginada com essa chama violeta, essa chama de amor, de cura, para que ela também possa ter esse amparo, ter esse consolo da espiritualidade. Vamos pedir à irmã Rosa Maria, que está no hospital em Muriaé, a Maria Helena, que passa por um sarcoma, a minha tia Gisele da Rocha Martinez, que está no UTI, encharqueadas. Vamos pedir para que a vibração dessa chama alcance esses corações, alcance esses espíritos, e sempre nos colocando humildemente nos desígnios do Pai, sabendo que o nosso Pai maior sabe de todas as coisas e que nós aceitaremos tudo o que for melhor, tanto para eles quanto para nós. Que nós aceitaremos e estaremos resignados aos seus desígnios, às suas escolhas, ao que for colocado em nossas vidas. E aos poucos nós vamos imaginar essa luz, essa chama violeta, linda, que transmutou, que amou, purificou toda a nossa psicosfera do planeta Terra. Nós vamos imaginar ela voltando, retornando aos poucos, fazendo todo o restante da limpeza espiritual, acalentando todos os corações aflitos, todos os corações desesperados, para que não tenham medo, para que tenham confiança em Deus, para que tenham fé. E aos poucos vai retornando essa chama, retornando para nós, entrando nos nossos lares, retornando para nós, chegando no nosso coração, trazendo brilho, trazendo a luz, a paz, o amor, a caridade, a fraternidade, a solidariedade
que todos nós possuímos. E assim nós agradecemos mais uma vez a espiritualidade maior que nos acompanha, aos mentores espirituais desse trabalho. Agradecemos imensamente e que semana que vem nós estejamos aqui reunidos em um só coração, com o único propósito de aprender, de estudar, de trocar e de crescer. Encerramos esse estudo, o trabalho de hoje, agradecendo, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite, muita gratidão a todos. Muita luz para todos. Muita gratidão. Uma boa noite, Deus abençoe. E eu vou mandar todo o material, tá? Tudo que eu lembrar eu vou dar a lista pra gente, tá? Muito obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.